Namastê! Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá do lado daí? Espero que todos bem, graças a Deus. Então vamos para a nossa. Deixa eu tirar a música daqui. Segunda aula do campo de energia humano. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula, daquela introdução que eu trouxe, né? Explicando um pouquinho melhor. Também expliquei um pouquinho sobre a questão de como funciona o plano espiritual para a gente começar a acessar, né, essas informações, para a gente realmente entender que somos um espírito em constante evolução aqui no planeta Terra e que em volta de nós existe esse campo de energia, né? E esse campo de energia ele é muito importante para que a gente tenha essa interação com o todo e comece a acessar essa consciência maior que rege a nossa vida, né? Que é a providência divina, né? Deus, Buda, o nome que você queira dar, que você sente no seu coração, que faz parte da sua verdade, né? Eu gosto muito de repetir isso, que eu, Gabi, trago os meus estudos com base na verdade em que ressoa com o meu coração, né? Então, ao longo dos estudos, pode ser que você acesse isso, que muitas coisas daqui a pouco fica confuso, ou que você sinta que não está ressoando. Eu quero que você saiba que está tudo bem. Eu não estou aqui para impor em nada para ninguém, jamais. Eu quero que você desenvolva só o seu raciocínio, que você pegue o conhecimento que faça sentido para o seu coração, né? Que faça parte da sua verdade e que você descarte aquilo que não faz. Mas que você também, quando você vai acessar um campo de energia novo, né, uma informação nova, que você aprenda a estar nesse lugar aberto, nesse lugar vulnerável, nesse lugar da neutralidade, aonde eu tô neutro recebendo aquilo, eu não tô com a minha mente, porque a gente também vai falar um pouquinho da mente, a gente sabe que a mente é bem ordinária, e ela acaba, muitas vezes, bloqueando, ela coloca limites no seu aprendizado. Então, quando a gente está nesse lugar de a gente já criar um critério, colocar um limite, a gente não se abre para a providência divina trazer os conhecimentos. Então, por exemplo, você pega, você tem interesse, quer acessar esse conhecimento, mas aí você fica com aquela resistência da sua mente. Então, é importante a gente começar a entender que a mente ela tem esses mecanismos e ela faz isso, né, de tipo querer cristalizar as coisas ou botar em caixinhas, e isso é muito prejudicial para o nosso crescimento evolutivo. Aonde quanto mais aberto eu tô, quanto mais vulnerável eu tô, quanto mais eu tô nesse lugar de entrega e confiança do que eu tô recebendo, é porque a providência divina tá me trazendo e porque é um merecimento da minha alma tá acessando isso, eu vou para esse lugar tranquilo, eu vou para esse lugar relaxado. E para a gente aprender, para as coisas serem gostosas na nossa vida, para a gente lugar de aprendizado, a gente tem que estar nesse lugar relaxado. Tipo, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar tranquilo, tipo, nossa, vou acessar esse conhecimento, deixa eu colocar aqui, que nem, sei lá, vou fazer meu café, deixa eu botar aqui a Gabi agora, que ela vai falar sobre o campo de energia humano, deixa eu absorver esse conteúdo tranquilo, leve, na paz, na serenidade. Então, é muito importante, a gente estar nesse lugar, tá? Então, isso também, a gente pratica muito a nossa humildade, que eu acho que é uma das virtudes mais importantes que a gente precisa trabalhar aqui em Gaia, é a nossa humildade em reconhecer o serviço do outro, saber que ele está prestando um serviço e que eu também estou servindo através desse lugar de estar fazendo essa troca, de estar investindo no meu autoconhecimento, ajudando ele também a crescer e prosperar, assim como eu ajudo outras pessoas a prosperarem, eu também me ajudo. Então, tudo é uma troca e saiba que quanto mais a gente serve, mais a gente ajuda esses seres do planeta a evoluírem e a se elevarem no seu poder pessoal, eu também me elevo, né? Então a gente faz essa troca e isso torna uma troca bonita, porque você está investindo seu dinheiro naquilo que é importante para você. Você não está colocando seu dinheiro em qualquer coisa, sabe? Não está gastando em futilidade, em coisas que vão mais agravar você do que
a te elevar para essa edificação do seu espírito. Então, é muito importante a gente também ter esse lugar do serviço, até naquilo que a gente está investindo, né? Que agora parece que eu tô aqui vendendo meu curso, mas não é isso. É nesse sentido de troca mesmo, sabe? O dar e receber. A gente tem as nossas leis do universo, de ação e reação, dar e receber. É sobre isso. Então, quanto mais eu dou para o universo aquilo que é importante para a edificação do meu espírito, eu tenho esse retorno. Então, é algo muito lindo, aonde essa consciência cósmica que rege o nosso planeta, ela é tão perfeita em alinha nossas vibrações para que a gente acesse aquele conteúdo, porque aquele conteúdo que eu estou acessando é exatamente o que eu preciso para dar os meus saltos quânticos, para eu sair daquele nível de consciência e começar a acessar outros níveis de consciência, porque eu quero evoluir, eu quero crescer, mas quando eu quero evoluir e crescer, eu também tenho que estar nesse lugar de tipo, peraí, deixa eu aprender com aquela pessoa que já está sustentando isso há um tempo, e aí eu vou acessar esse conteúdo dela que ela está servindo, porque lembrando, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui não é um conhecimento que eu tenho que ficar para mim, porque eu quero me sentir a inteligente, a incrível, a importante. Eu estou transmitindo uma coisa que eu já recebi e estou transmitindo para vocês receberem, para vocês pegarem isso e depois vocês integrarem na vida de vocês e para que você transmitam para outras pessoas, porque a gente tem que se tornar os 144 mil seres despertos no planeta. A partir do momento que eu me torno esse ponto luminoso, eu ilumino uma pessoa, que a outra pessoa ilumina outra pessoa, que ilumina outra pessoa, e a gente vai crescendo, vai criando essa rede para Gaia, né? Essa rede onde a gente se auxilia, a gente se ajuda e a gente começa a sair da densidade do planeta. Então a gente começa a sair desse lugar da maldade, da mentira, da inveja, do ciúme, de tudo aquilo que é denso, aonde não nos agrega mais. Então, a gente começa a elevar o nosso campo de energia, a gente começa a acessar essas novas frequências de amor, de tranquilidade, de paz, de iluminação, e para esse estado búdico de iluminação, aonde a gente não conhece, onde a gente ainda não acessou, porque ainda a gente está na densidade do planeta, e a gente precisa o quê? Elevar. E a gente vai levar como? Através do campo de energia. E é por isso que hoje nós vamos estudar sobre ele. A gente vai estudar ao longo desses períodos aí, até a gente ir evoluindo nossos estudos, né? Então, vamos dar início para esse estudo de campo de energia humano. E aí hoje eu fiz uma apresentação aqui para a gente começar a se orientar um pouquinho nesse sentido desses estudos, né? E então, o que que a gente vai começar a integrar aqui de primeiro momento? Que a gente vive num planeta de energia. E eu sei que para a mente racional, nossa mente humana, e que busca os objetos dos sentidos, a gente busca o quê? A gente só acredita naquilo que a gente vê, né? Que os nossos olhos veem, os nossos sentidos veem. Então, a nossa audição, nossa visão, né? Então a gente vai muito para esse lugar de, nossa, isso aqui é uma garrafa, porque eu tô encostando nela, eu tô vendo, tem água aqui dentro. Então a gente vai muito para esse lugar que é essa mente mais racional, a busca isso, né? E é diferente quando a gente começa a acessar esse conhecimento aonde a gente vai entender que a gente vive nesse mundo, nesse planeta, que ele é energia, que tudo é energia. Apesar de eu ver essa garrafa aqui, existem várias moléculas que estão se transformando nesse vidro aonde ela se transformou em matéria, mas isso aqui é energia. Eu sou energia e tudo ao meu redor é feito de energia. E isso é comprovado pela física quântica, né? E entendendo, né? Daí a gente vai para esse lugar de que quando eu acesso esse universo e eu entendo que eu vivo nesse planeta de energia, eu vou entender que, de primeiro momento, essa minha mente, que é tão resistente a esse conhecimento, ela vai querer respostas, ela vai querer
experiências para realmente eu começar a entender esse universo. E a gente vai começar a entender ele quando eu me permito acessar. Eu me permito entrar nesse universo, entrar nesse campo de informação que existe no planeta, e eu começo a entender que, na verdade, isso sempre existiu, só que eu não estava observando, eu não estava nesse lugar de observador na vida. Eu estava nesse lugar de que, é a matéria que existe, é isso que tem que fazer. Eu estou, digamos, dormindo, né? Eu não estou sendo um ser desperto no planeta. Eu tô dormindo, tô só seguindo a minha vida e fazendo o que eu tenho que fazer, ao invés de eu dizer assim, peraí, tem um universo aqui que eu não tô vendo, sabe? Existe o campo de energia, o campo de energia dos lugares, existe o campo de energia das pessoas, então eu tô na verdade, acessando isso de uma coisa que, na verdade, eu sempre percebi, mas eu ainda não estava nessa sutileza, eu não estava nessa alta percepção sensorial, que é o que a gente vai falar hoje também, né? Então, a gente vive neste mundo de energia, nesse planeta de energia. Então, quando a gente começa a estudar sobre isso, a buscar esse conhecimento, a gente vai para esse lugar de tipo, caramba, eu agora estou começando a entender aquele rolê que a Gabi estava explicando lá na aula, mais ou menos assim. E aí tem uma frase que, caramba, agora eu esqueci de colocar o autor aqui para nós, né? Eu tenho ele aqui. E essa frase que é muito maravilhosa, né? Que é: sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre incitamento à pesquisa científica. O que isso quer dizer, Gabi? Que quando a gente começa a acessar a do Albert Einstein, eu esqueci de botar o nome dele aqui, mas enfim, quando a gente sustenta esse sentimento religioso, cósmico, então a gente entende que existe essa consciência maior que rege o universo e que ela que vai encaixando as coisinhas no lugar. Então eu entendo que não sou eu que controlo a minha vida, mas a providência divina, Deus, ele que é o responsável por fazer que essas experiências que eu preciso venham para mim, porque faz parte do meu processo evolutivo, faz parte daquilo que eu parei e que agora eu estou começando a concluir, né? Porque o nosso nível de consciência a gente não perde. Lembra que eu falei que a gente tem o véu do esquecimento quando a gente vem para cá, a gente não esquece tudo que a gente fez das outras vidas, mas o nível de consciência eu sempre carrego. Então, se eu tenho um nível de consciência que eu conquistei em uma vida passada, nessa eu continuo e vou concluindo e vou sustentando esses níveis de consciência. Só que eu vou sustentando esses níveis, mas eu vou tendo que lembrar de novo disso, né? Então, eu vou despertando e vou acessando isso através do quê? Através do conhecimento, através dessa minha abertura que a gente falou no início. Quando eu estou aberta, eu estou vulnerável, eu vou limpando e purificando o meu coração e a minha mente das limitações e das cristalizações que eu vou criando, eu vou indo para esse lugar aonde eu vou para esse sentimento cósmico, aonde eu entendo que tem essa força maior que rege as coisas. Então, eu vou indo para esse lugar de incitamento, que diz aqui na frase, de pesquisa científica, porque a gente vai entender que a religião e a ciência, né, a espiritualidade é tudo uma coisa só, e a gente pode ligar uma coisa na outra, né? A gente não precisa separar elas em si, incluir e fazer que tudo faz parte desse entendimento maior e que tudo é espiritual no planeta. Tudo que existe no mundo é espiritual e todos os seres estão evoluindo no nível de consciência deles. Então, não importa se aquela pessoa que está lá assistindo TV, ela está lá assistindo TV. Boa parte da vida dela tá lá, assiste TV, faz as coisinhas dela, não importa, aquela pessoa ela também está escolhendo evoluir daquela forma, assim como eu que estou buscando autoconhecimento, que estou colocando coisas, ah, pesquisando, indo de atrás, fazendo curso, eu também estou buscando evoluir. Então, todos os seres no planeta estão buscando evolução e tudo é espiritual, tudo é evolutivo.
né? Então a gente vai para esse lugar desse entendimento maior, dessa consciência cósmica, que tá tudo certo do jeito que tem que estar. E aí a gente vai para quê? O que que significa esse campo de energia humano, né? Então, que nem eu expliquei na aula passada, mas a gente vai retomar de novo. O campo de energia humano, ele existe em torno de nós, né? Então, ele é esse campo de energia, essa aura, né? Que nem eu expliquei também, por exemplo, os quadros da Igreja Católica, que tem os santos, né? Que então tem Jesus Cristo, a Virgem Maria. O que que acontece? Eles têm essa aura que fica em volta deles nos quadros. E o que que isso quer dizer? É essa aura do campo de energia humano. Então, quando a gente começa a acessar esse conhecimento, a gente entende que a gente tem esse campo de energia e que esse campo de energia informa tudo aquilo que a gente vai construindo. Então, o nível de consciência, o meu amadurecimento, as minhas formas de pensamento, então, tudo isso aqui está no meu campo de energia. Então, e esse campo de energia, o que que acontece? Ele está ligado à nossa saúde. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa saúde ela é informada através desse campo de energia. Então, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo isso está sendo informado no meu campo. Então, quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente tem que entender que a gente já está, antes mesmo daquela pessoa falar uma palavra, ela já está informando tudo aquilo no campo de energia dela. Então, quando eu me conecto com ela e vou conversar com essa pessoa ela já me traz todo esse campo de energia informado para que eu acesse aquilo e que eu me ajude a elevar ainda mais meu nível de consciência. Né? Por isso que muitas vezes, quando a gente está perto de alguém que já trabalha muito isso, eu posso, por exemplo, dar exemplo dos meus mestres, quando eu estou na presença deles, eu sinto esse campo de expansão, de elevação, de amor, de inocência, de pureza, de compaixão, de verdade. Por quê? Porque eles sustentam isso neles. Então, eles informam isso no campo, e por estar informado nesse campo de energia deles, eu acabo acessando isso também. E lembra o espelhamento que a gente é? Então, se eu estou acessando esse campo de energia dos meus mestres, quer dizer que eu também estou acessando esse espelhamento que eu também sei que existe em mim. Que eu sei que tudo aquilo que eu estou vendo neles e que é bonito e que eu estou indo para o meu caminho da edificação do meu espírito, eu também estou acessando partes que são minhas e que eu quero resgatar e voltar para essa pureza e essa inocência do meu coração. Então, a gente vai entender que esse campo de energia é isso, é essa informação que vem para nós, né? E aí, o processo da imposição de mãos, ou cura pela fé, ou cura espiritual, é como eu expliquei na aula passada também. É a mesma coisa que a aplicação do Reiki, que é a terapia que eu trabalho, né? Que a gente faz também os grupos nas quintas-feiras, gratuitos. E a gente vai fazer o quê? O reiki, a gente canaliza essa energia vital do universo que está disponível para todos nós. Então, eu me conecto com essa energia dos meus mestres, do Tony Kalsu e todos os mestres reiki, né? Então, eu me conecto com essa energia e através da minha imposição de mãos, que essa energia ela vai sair das minhas mãos, assim como a gente sabe que Buda e Jesus Cristo também faziam essa conexão, porque a gente canaliza essa energia, ela sai do nosso cardíaco, porque ela aflora esse estado de compaixão, de amor incondicional por todos os seres, e ela vai ser transmitida através das minhas mãos. Então, esse fluxo energético, ele vai sair das minhas mãos e eu vou colocar no paciente, aonde eu vou trazer esse reequilíbrio do campo de energia dele. Porque o que acontece? Já expliquei na outra aula também, para quem não assistiu, é bem importante assistir a primeira aula, tá lá no YouTube, tá? Gratuito para vocês. Que quando eu vou para esse lugar de reequilibrar o campo de energia do paciente, eu estou acessando esse campo de energia onde tem várias camadas, onde a gente também vai estudar cada camadinha a gente vai estudar também. A primeira camada que é conectado com a primeira camada da aura, perdão, o primeiro chakra que é conectado com o primeiro
primeira camada, o segundo com a segunda camada, então a gente vai aprender isso também nas aulas, que é bem legal, bem interessante, porque a gente vai acessar esse campo de energia humano e eu vou estar reequilibrando essas camadas do campo de energia do paciente. Então, se ele, por exemplo, é um paciente onde tem muitos problemas de raiva, tem muitos pensamentos repetitivos, tem muito ressentimento e mágoas do passado que ficam ali na mente dele, e ele fica toda hora lembrando de memórias do passado, de ressentimento, de mágoa, de coisas que ele ainda não limpou e purificou do coração dele, e que ele precisa fazer esse processo de limpeza e purificação. O reikiano, o terapeuta que trabalha com cura, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar essa vitalidade, né? Esse canal que a gente recebe da energia vital, do amor incondicional, e através das nossas mãos a gente vai se conectar com o campo de energia do paciente. Se conectando com o campo de energia do paciente, a gente vai reequilibrar esse campo. Então a gente vai fazer vai fazer, por exemplo, com esse paciente que está com looping de pensamentos muito repetitivos, ele vai amenizar esses pensamentos, a gente vai dar um alívio mental para esse campo que está aqui muito intenso e muitos pensamentos, então a gente dá a calma, né? Então a gente vai para esse lugar de, nossa, peraí, deixa eu acalmar os meus pensamentos. Então, o campo de energia ele vai se reequilibrando e vai voltando para esse estado amenizado de volta para essa energia vital, onde ela vai circular e não vai ter esses bloqueios nos centros energéticos, que também é outra coisa que a gente vai estudar nas aulas, tá? E aí, gente, a gente vai falar de uma coisa que é muito importante, que é a alta percepção sensorial, né? E essa alta percepção sensorial é um modo onde a gente percebe as coisas que elas vão além dos sentidos humanos. E o que que isso quer dizer? Nada mais é do que quando a gente acorda para essa realidade desse campo de energia que está em volta de tudo, porque tudo é energia. Então a gente vai para esse lugar mais sutil de perceber, de ter essa outra percepção de quando a gente está acessando o campo de energia daquela pessoa. E você está percebendo coisas ali informadas, que nem eu falei, quando eu acesso o campo de energia dos meus mestres, eu vou para esse lugar de tipo, nossa, eu consigo ver inocência nessa pessoa, eu consigo ver verdade nela, ela busca evoluir, ela está comprometida com o processo de evolução. Assim como eu acesso o campo de energia de alguém que ainda está vibrando na raiva, que está vibrando no ciúmes ou na inveja, e aquela pessoa está com um conflito interno ali e ela está emanando isso no campo dela e que isso está sendo informado, né? Então a gente começa a ter essa alta percepção do campo de energia das pessoas, né? E aí a gente começa a ir para esse lugar, para os sentidos mesmo, que a gente, muitas coisas a gente vai ver assim, nossa, antes eu não percebia, eu não tinha noção dessa percepção que eu estou tendo agora quando eu converso com essa pessoa. E aí a gente vai para esse lugar dessa alta percepção sensorial. Então é esse lugar onde a gente pode ver, né? A gente pode perceber, então, até uma imagem, na nossa mente sem o uso da visão normal, né? Então a gente pode conseguir receber isso na nossa tela mental, e aí lembrando que não é uma imaginação, é algo que você vai além disso, então você recebe essa imagem na tela mental. E que muitas pessoas, né, que quando começam a acessar essa autopercepção, elas começam a ter essa clarividência, onde você vai acessando isso, né, por merecimento, por você buscar essa autopercepção em você, né? E isso a gente também está estudando na formação, de a gente começar a ir para esse lugar dessa autopercepção sensorial. Então, você começa a receber e muitas pessoas recebem isso através dessa clarividência, né? Então, a autopercepção, ela revela esse mundo dinâmico. O que quer dizer? Esse mundo onde os nossos olhos físicos, eles não veem, mas quando a gente começa a trabalhar essa autopercepção em nós, a gente vai começando a acessar isso, começa a perceber, caramba, tem um mundo aqui ao meu redor aonde que eu estou percebendo. Então, vou dar um outro exemplo. As árvores, elas têm o campo de energia delas.
Então, quando você passa num lugar onde tem muitas árvores, e aí você começa a sentir esse lugar muito. Você vê que tem um campo de energia informado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no Ashra, quando eu fiquei um mês, eu tive essa percepção muito grande. Quando você acessa, você já vê que está acessando o campo de energia do Ashra, né? Porque você está indo para aquele lugar sagrado, onde ele é rezado, onde tem os mestres. Então já tem uma energia muito forte ali de cura, né? Desse trabalho que é muito forte. E aí, às vezes, quando eu ia lá, por exemplo, ver o pôr do sol, na verdade, eu olhava para cima, me conectava com as árvores, olhava para a lua, eu conseguia ter essa percepção do campo de energia em volta do ambiente. É uma cápsula de proteção que existe em cima, entendeu? Que você começa a ver que, caramba, tem um campo aqui de proteção em volta do ashram. Então você começa a ir para esse lugar muito sutil dessa percepção. Entende? Então você começa a entender esse mundo dinâmico que vai interagindo com o seu campo e com o campo dos lugares. Então tudo tem esse campo informado. E aí você vai acessando. Outro exemplo, o campo de energia do meu trabalho, que é o dos florais. Lá, quando toda vez, isso é desde antes de eu trabalhar lá. Quando eu passava por aquela rua dos florais, eu sempre amava dizer, caramba, que rua linda, porque parece que eu estava acessando um lugar sagrado, tipo, secreto, assim. É quando eu passo por aquela rua, a sensação que me dá é essa. E aí, esses dias eu tava lá e tem uma árvore gigantesca lá, linda e maravilhosa, assim. E aí eu olhei para ela, me conectei, porque quem sabe eu amo árvores, eu me conecto muito com elas, eu tenho um sentimento muito grande em relação a elas, assim. E aí eu comecei a passear lá pelo jardim, comecei a ver a perceber, na verdade, esse campo de informação que existe lá, porque é um ambiente de quê? De cura. Né, que está sustentado há mais de 23 anos. Então, quando você começa a ir para essa alta percepção sensorial, você começa a perceber esses campos de informação no planeta, porque existem esses campos de informações, assim como existem os campos de informações distorcidos no planeta, como, por exemplo, o campo distorcido da beleza, que é o que a gente também vai trabalhar nas aulas de quinta-feira, nas aulas de automaquiagem, para limpar e purificar essas distorções e ressignificar, porque a gente acaba acessando esses campos distorcido, distorção de imagem, de não gostar, de comparação, de julgamento, enfim, de várias coisas que a gente vai acessando por esses campos distorcidos. Por isso a nova consciência planetária, né? A nova consciência da beleza vibracional, porque a gente vai acessar esse lugar que é alinhado, esse lugar aonde eu uso a beleza de uma forma alinhada, não é num lugar distorcido, lugar do vício, em sedução, em ser incrível, em ser melhor, em ser inteligente. É outro lugar, porque a gente vai começar a acessar o quê? Essa pureza, essa inocência desse campo, entende? Então, isso fala muito dessa alta percepção sensorial que a gente vai despertando. E aí, gente, a gente vai voltar para um assunto bem legal que a gente falou na aula passada, mas eu senti de a gente explicar um pouquinho melhor para vocês, que é o que é a psicossomática, né? Então, é as doenças que elas são causadas por nós, seres humanos, desse lado emocional que liga ao físico. Então, quando a gente começa a entender que nós temos um campo de energia e que esse campo, as doenças, elas começam do sutil e vão para o denso, o que que isso quer dizer? A doença, ela começa no meu campo de energia e ele vai penetrando todas essas camadas que a gente vai estudar, e por penetrar essas camadas, ele vai somatizar no meu corpo físico. Então, eu vou materializar uma doença que ela começou no meu campo energético, do meu sutil. Então, quando eu entendo que esse campo emocional está conectado com os meus pensamentos, eu vou adentrando isso, eu vou entendendo que
Se eu não cuido dos meus pensamentos, da qualidade dos meus pensamentos, se eu não cuido das minhas emoções e olho elas como sinalizadoras de algo que eu preciso trabalhar em mim e que eu não vou para essa reatividade da emoção, tipo, ah, tô sentindo raiva, ao invés de eu já sair sentindo raiva, já sair jogando tudo para fora, ao invés de eu sentir a raiva, ver que é uma invasão, botar limite e pensar antes de agir, eu vou para esse lugar já atropelando tudo e já direcionando essa energia para qualquer lugar, ao invés de dizer assim, não, peraí, deixa eu olhar para isso primeiro, né? Então, quando eu entendo que existe esse campo de energia, e esse campo de energia está informando, né? Essa qualidade dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos sentimentos que eu coloco para dentro. Então, lembrando, se eu, por exemplo, vou lá, assisto na TV só tragédia, só maldade, só guerra, só injustiça, eu tô colocando o quê? Alimento para dentro de mim. Então, eu tô me alimentando disso. E por estar me alimentando disso, eu vou tendo pensamento o quê? Pensamento de maldade, de tragédia, de julgamento, de mentira. E aí eu vou alimentando isso no meu campo mental. E por estar alimentando no campo mental, ele vai para o emocional. E aí o emocional vai me trazendo várias emoções. E aí eu vou colocando para fora essas emoções ao invés de eu entender elas. E se eu não entendo essas emoções, eu vou fazer o quê? Eu vou somatizar cada vez mais no meu corpo físico. E o meu corpo físico vai sinalizar o quê? Uma doença. E vai sinalizar essa doença por quê? Porque eu preciso olhar para isso, né? Então, a gente vai entender que as doenças psicossomáticas, elas vão para esse lugar de agravamento, né? Para sinalizar essa doença no corpo físico, né? Então, deixa eu ver aqui mais. E aí, o que que acontece, né? Essas doenças, e elas são relacionadas ao quê? Aos hábitos que a gente tem na vida. E quais são os principais hábitos que a gente precisa olhar com todo o amor do mundo para a gente começar o nosso processo da nossa cura? É a qualidade do nosso sono, é a qualidade da nossa alimentação, é a qualidade dos nossos pensamentos, é a qualidade dos nossos sentimentos. Então, se eu não estou dormindo bem, se, por exemplo, eu não tenho uma rotina de dormir cedo e acordar cedo, e eu estou negligenciando isso, eu estou me agravando. Se, por exemplo, eu não tenho uma qualidade de alimentação boa, onde eu escolho comer comida orgânica, comer mais salada, comer mais vegetais, colocar realmente alimentos que são nutritivos para minhas células, ao invés de colocar alimentos processados, alimentos que eu vou lá e coloco no aplicativo, né, o iFood, peço pelo iFood, aonde eu vou me alimentar de energia vital de outros seres que, na verdade, fazem parte de nós, que são os animais. Eu vou indo para esse lugar, eu vou para o meu agravamento, porque eu estou o quê? Colocando energia densa para dentro do meu corpo físico e automaticamente também interfere no meu campo mental, né? Porque a gente sabe, gente. E eu sei que é um assunto delicado, mas como servidora planetária, eu preciso falar sobre isso. Quando a gente se alimenta dos animais, eu estou pegando toda a energia de dor e sofrimento que aquele bichinho teve, né? Então, assim, achar que, por exemplo, as galinhas não sofrem quando elas morrem, elas sofrem. Achar que o porquinho ou com a vaquinha, que eles não vão sofrer quando eles forem abatidos, eles sofrem. E toda vez em que eu como, escolho comer animais e coloco para dentro, eu estou levando toda essa carga de dor e sofrimento para dentro de mim. E isso automaticamente interfere no meu campo vibracional. Por quê? Porque essa qualidade dos pensamentos de dor e sofrimento vão ficar armazenados no meu campo energético. Então, se por exemplo, o bichinho, ele sofreu muito e sentiu muita raiva, o que que vai acontecer? Eu vou sentir tudo isso também no meu campo, porque eu estou me alimentando e colocando esse alimento para dentro. Então, é muito importante a gente começar a rever
o que a gente está colocando para dentro. A mesma coisa que eu dei um exemplo. O que que é que eu estou assistindo na TV? Isso também é um alimento. O alimento não é só aquilo que eu como, o alimento é aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, as relações que eu tenho, as conversas que eu tenho com as pessoas. Se são conversas edificantes ou são conversas para falar mal de outras pessoas, para fazer fofoca, triangulação, entende? Tudo isso é alimento, então eu preciso olhar para isso com toda a verdade e começar a modificar na minha vida, porque vai interferir e vai acarretar em doença. Então, quando eu durmo bem, me alimento bem, quando eu pratico atividade física, eu tenho que colocar o meu corpo em movimento todos os dias. Eu preciso sair, seja para correr 1 hora, seja para fazer uns exercícios na praça, seja para academia, para CrossFit, para fazer a cura dos movimentos, não importa. Eu preciso pôr o meu corpo em movimento todos os dias. Então, quando eu começo a olhar para esses hábitos, eu começo a ir para o lugar da minha saúde. Mas se eu estou negligenciando esses pilares da minha vida, eu vou agravar e isso vai se transformar em doença, né? Então, a gente precisa, olhar em profundidade para essas questões que se manifestam na nossa realidade. Oi, gente, peraí que eu fiz uma coisa aqui. Deixa eu voltar para cá. Ah, tá. Foi. Então a gente precisa olhar para isso, para esses hábitos que eles são muito importantes, né? E aí vamos para o nosso processo de cura. Então, o processo de cura vai acontecer como? Quando a gente vai para esse reequilíbrio do campo. Então, por exemplo, o reiki, ele é maravilhoso nesse sentido, porque a gente vai acessar essa energia vital, onde ela vai reequilibrar os meus centros energéticos. Eu faço essa mudança dos hábitos de vida, então eu olho para a qualidade do meu sono, eu olho para a qualidade da minha alimentação, eu olho para a qualidade do meu corpo físico, se eu estou cuidando do meu corpo físico, eu olho para a qualidade da minha vida espiritual, o que que eu estou me alimentando, né? E o que que eu estou realmente colocando para dentro para eu ficar bem. Eu vou olhando para tudo isso e vou vendo qual é a origem desse trauma para minha cura. Porque tudo tem um início. Então, o que que acontece? A gente distorce as coisas ao longo do tempo, né, da nossa vida, só que existe um início. O nosso processo de doença teve um início, e a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ir indo no processo de autoconhecimento até achar a origem. Dizer assim, ah, tá, foi aqui que eu distorci isso. Então, quando eu vou para esse lugar de investigação comigo e vou olhando para cada coisinha, olhando para cada coisinha, olhando, eu acho a minha origem desse trauma aonde me acarretou nessa doença no corpo físico, né? E então é muito importante a gente saber lidar com essa profundidade da nossa cura, né? E isso se dá o quê, gente? É através do autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer para eu buscar a minha cura para os meus agravamentos. E isso, eu estou falando de doença, mas eu também posso falar de questões até do nosso ambiente. Nosso ambiente externo interfere o nosso ambiente interno. E não se, por exemplo, eu tendo, sei lá, relações difíceis no trabalho, ou em relacionamento, ou em amizade, não importa, qualquer tipo de relacionamento, é um reflexo do que eu estou vibrando dentro. Então, se, por exemplo, eu estou tendo relações que são conflituosas, estão difíceis, eu preciso olhar para isso, e dizer, cara, eu não quero mais ter um relacionamento conflituoso, eu não quero ter mais um relacionamento onde não me traz paz, não me traz amor, não me traz alegria, não me traz a inocência e a pureza do meu coração. Então, eu vou ter que olhar para isso, porque isso é uma área da minha vida onde tem um conflito. E eu preciso olhar para esse conflito. Eu não posso negligenciar e simplesmente saber, ai, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, entendeu? Se não tá tudo bem, eu vou olhar para isso e vou me comprometer para ficar bom. Porque, gente, a responsabilidade pela nossa vida, pela materialização da nossa vida, está em nós. Então, eu preciso ir para esse lugar de amadurecimento da minha alma, de dizer assim, caramba, eu quero
realmente ter um relacionamento saudável, de amor, paz, tranquila, de eu estar relaxado, de ser quem eu sou, de eu estar nesse lugar vulnerável, da onde eu não me importo se o outro vai me julgar ou não, por coisas do passado que eu fiz e que ele ainda está interpretando errado. Eu não sou mais aquilo. Eu tive aquele nível de consciência, mas hoje eu já elevei e eu não tenho mais. Então, quando eu vou para esse lugar, eu vou para minha cura, né? Então, quando a gente, por exemplo, está nesse lugar já mais agravado de doença, e a doença ela vem como sinalizadora, que é uma bênção da providência divina, quando a doença vem para o corpo físico, porque daí a gente para olhar para ela, eu vou olhar, essa doença significa o que para mim? Por que que a providência divina está me trazendo essa doença? É porque eu estava vigilante com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos? Eu estava vigilante com a alimentação que eu estava colocando para dentro, seja TV, amizades, o alimento mesmo que eu estou colocando e nutrindo as minhas células. Quando eu vou para esse lugar de entendimento, eu vou para minha cura. E aí a gente tem que se perguntar e dizer, em vez de colocar a culpa em Deus, né? Porque a gente faz muito isso. Ai, por que, meu Deus, eu não merecia isso, eu sou uma pessoa muito boa. Tudo bem, você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer o bem, você pode servir, mas se você não se amar, você não ir para esse lugar de autoconhecimento, de se comprometer com o seu processo de evolução e olhar para essas questões da sua vida, você vai acabar indo para esse lugar mais agravado. Entende? E aí você, quando vem a doença, ó, você já tem que fazer uma pergunta bem diferente, que é essa pergunta que está aqui. O que essa doença significa para mim? Ao invés de reclamar com Deus, eu vou perguntar, não, Deus, o que que é que eu tenho que aprender com essa doença? Entende? E aí você vai fazer a outra pergunta também, o que eu posso aprender com ela? Porque se ela está vindo para mim, é o processo que eu preciso passar no agora. E se é um processo que eu preciso passar no agora, é porque eu criei isso, porque eu estava invigilante, porque eu não estava olhando para todas essas situações da minha vida e agora eu tenho que olhar, tenho que me comprometer com o meu processo de cura, entende? E aí, gente, a doença vai ser o quê? Nada mais é do que uma sinalizadora do corpo informando para você que tem algo de errado, que você precisa olhar. Então, a doença, ela é uma bênção. Quando a gente ressignifica isso também dentro de nós, a gente vai entender que não existe nada de errado. Então, por exemplo, até quando você olha para alguma pessoa da sua família que passou por uma doença muito grave, por exemplo, o câncer, né? Na minha família tem várias pessoas que já faleceram até, né, dessa doença. Então a gente acaba olhando para essa doença e, meu Deus, que horror, é uma pessoa muito boa e tal, faleceu por causa disso. Mas existem várias questões por trás do porquê que essa pessoa materializou essa doença. Então a gente vai começar a ir para esse lugar de entendimento, que a doença ela é uma sinalizadora de tudo isso que a gente acabou de falar de eu não olhar para os meus pensamentos, olhar para os meus sentimentos, não olhar para as sinalizações das emoções que vêm para mim, através da minha fala, o que é que eu estou colocando para fora, eu estou cuidando daquilo que eu estou falando, ou eu estou só jogando todo o meu lixo emocional para as pessoas e não estou indo para esse lugar da edificação do meu espírito. Então, a doença, ela é uma bênção. Ela tá te sinalizando algo porque você precisa olhar, você precisa curar em você. Só que você só vai conseguir isso e a sua cura através do seu processo de autoconhecimento, se comprometer. E é buscar isso e saber que você é responsável por isso. Somos 100% responsáveis pela realidade que a gente cria. E se a realidade ela não tá boa, eu tenho que me comprometer e olhar para ela, porque eu sou responsável por tudo que eu estou vivendo. Então, quando a doença, na verdade, chega para nós, e eu até falei que eu vou fazer uma live lá no meu Instagram, quem quiser me seguir, que é Gabriela, com dois As, ponto Abade,
A, B, A, D mudo, eu vou falar de um processo que eu tive em relação à doença, né? Que eu não cheguei a ter uma doença que foi diagnosticada no meu corpo físico, mas eu passei por um processo, um período de tempo onde eu tive uma sinalização de doença muito forte no meu corpo, e eu só fui me curar com o quê? Com o processo de autoconhecimento. Quando eu fui atrás de olhar os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, para as relações que eu estava tendo, para entender que tinha que buscar esse lugar de responsabilidade na minha vida. E quando essa doença se manifestou para mim, né, eu já comecei a ter esse entendimento de dizer assim, caramba, né? E é uma coisa que você tem que fazer com você também. Peraí, quando a doença ela vem, você tem que olhar para ela e dizer assim, peraí, tem algo de errado aqui, que eu não estou dando atenção para minha saúde como um todo, eu não estou cuidando de todo esse campo de energia em volta de mim. Tem algo muito importante que eu estou ignorando aqui. O que que é? Então você ressignifica esse olhar da doença. Você não condena, você não bota a culpa em Deus, não bota a culpa nas pessoas, porque você se torna realmente 100% responsável pela sua vida, porque você é 100% responsável pela sua vida, entendeu? Então a gente vai para esse lugar muito mais maduro da nossa experiência, né? Então, a origem da doença ela vai precisar ser investigada. Então, eu vou precisar investigar no nível psicológico e dos sentidos. Então, eu vou ter que ir para esse lugar de entendimento, né? Eu vou ter que mudar o estado do meu ser, o estado dos meus pensamentos. Então, eu vou ter que ir para esse lugar de observador dos meus pensamentos, o que eu estou colocando para dentro, a minha alimentação, porque a gente sabe que quando a gente está gravado, isso no meu processo, quando eu estava gravado no meu corpo físico, o médico olhou para mim, os médicos da Terra, ele olhou para mim e disse assim: Gabi, tem que mudar a alimentação, não tem o que fazer. Eu estava com problemas de estômago, então ele olhou e disse: Tu tem que mudar a tua alimentação. Então eu tive que olhar para isso. Então os hábitos alimentares, eles são muito importantes. Isso não sou eu, Gabi, falando só porque eu estudo a parte espiritual. Isso os médicos da Terra falam isso. A primeira coisa que eles vão mandar você fazer é mudar a sua alimentação, entende? Então a gente já tem que olhar para isso antes mesmo de se agravar e ter uma doença no corpo físico. Eu tenho que olhar para minha alimentação. Eu não posso ter essa invigilância com o que eu estou me nutrindo, o que eu estou colocando para dentro de mim e que as minhas células elas absorvem essa nutrição. Eu preciso olhar para isso tudo, né? Eu não posso me tornar inconsciente dessas coisas, dessa realidade, né? Então, o retorno da saúde vai ter esse trabalho. E é um trabalho que, quando tá já está no corpo físico, é muito mais penoso, entende? Então, é muito mais fácil quando a gente ainda está bem, quando a gente ainda está com saúde e quando a gente não tem nenhuma doença no corpo físico, porque é o ideal, né, de nós seres humanos, é a gente não agravar o nosso corpo físico e a gente não materializar nenhuma doença. Não é porque, a minha família teve câncer que eu vou ter câncer também, jamais. Eu tenho o meu livre-arbítrio, a minha escolha de silenciar os meus genes e não materializar essa doença na minha vida. Mas como é que eu não vou materializar essa doença? Quando eu cuido do meu sono, da minha alimentação, das relações que eu tenho com as pessoas, de todo o ambiente externo que reflete o que está internamente dentro de mim. Então, quando eu tenho essas mudanças e eu olho para isso, eu vou para esse lugar alinhado. E eu não vou só, por exemplo, tomar um medicamento e amenizar isso. Não, eu vou igual seguir, né, as orientações dos médicos da Terra, mas eu também vou me comprometer com o meu processo de autoconhecimento e vou olhar para isso e vou sustentar esse novo lugar na minha vida, né? Porque a gente vai precisar o quê? Olhar para a origem dessa doença. Porque senão a gente vai materializar ela sempre, a gente vai materializar, vai ficar materializando. Ah, tá, amenizei a doença, mas é quando vê, desperta de novo. Então a gente tem que ir para a origem disso, porque senão a doença ela volta. Então é muito importante a gente olhar para a origem das nossas doenças, dos nossos agravamentos. Estou falando de doença, mas é agravamento de forma geral, tá? De tudo aquilo que
tem alguma área da sua vida que não tá legal, que você precisa olhar para ela. Então, descobrir a origem é a chave para a cura. E ela acontece somente através de você. Então, por exemplo, não é eu, a Gabi, que sou terapeuta reikiana, e você, eu quero ter uma sessão contigo, Gabi, porque eu quero aplicar reiki para reequilibrar os meus centros energéticos. Quero fazer o atendimento terapêutico com você da beleza, porque eu quero ressignificar, e a gente começa a descobrir várias coisas. Mas não sou eu, Gabriela, que vou trazer a sua cura, entende? Eu sou um canal. Mas é você que vai descobrir através de você mesmo a sua cura. Você que vai ter que entrar nesse compromisso com você, de querer, no fundo do seu coração, do seu cardíaco, tipo, não, eu quero me curar. E eu tô comprometido com o meu processo de cura, porque eu não quero mais criar uma vida desalinhada, eu quero uma vida alinhada, com propósito, com paz, com amor, com elevações, com experiências, né, de amor incondicional que eu nunca acessei. Eu quero ter isso na minha vida. Então, quando eu busco esse lugar em mim, eu edifico, eu evoluo, eu elevo a minha consciência e eu me curo, entende? Então, quando eu passei pelo meu processo do corpo físico, fui bem nos vizinhos, quando eu comecei com o meu processo físico, eu fui para esse lugar de cura comigo mesmo, eu me comprometi comigo, gente. E eu fui a fundo, eu fui lá e fui investigar o que que é que está acontecendo. E depois que eu comecei esse processo, eu nunca mais parei, porque é uma continuação e é para o resto da vida. Autoconhecimento é para o resto da vida, eu tenho que continuar sempre. Não é uma coisa que eu faço e paro. Porque tem muitas pessoas assim, ai, nossa, eu vou começar o meu processo. Ai, mas eu já quero uma coisa rápida, sabe? Eu quero uma coisa pronta. Desculpa, não é assim que funciona. Nosso processo de cura requer atenção, compromisso, foco, responsabilidade. E a gente tem que fazer isso até o último suspiro dessa reencarnação, para que a gente possa renascer em planos melhores, ou se tiver que reencarnar aqui de novo, mas eu vou já estar com o meu nível de consciência muito elevado e vou estar sustentando isso através das práticas, entende? Então a gente precisa ir para esse lugar de amadurecimento, né? Que é muito importante. Tá bom, gente? Falei demais. Enfim, deu probleminha aqui na hora de compartilhar, mas deu tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês aproveitem, que vocês absorvem tudo isso que eu trouxe para vocês, que vocês escrevam também, coloquem em prática de escrever, de absorver melhor esse conteúdo. Se os alunos tiverem dúvidas, podem me perguntar, que a gente vai conversando lá no grupo, tá bom? E a gente vai se encontrar na segunda-feira, na verdade na quinta, que é a nossa aula, de automaquiagem, tá bom? Então é isso, tá, gente? Um beijo no coração e até a próxima aula.